Fala galera, Leonardo Coelho aqui e hoje tenho uma felicidade muito grande de fazer um bate-papo com a Gislaine, aluna minha, aluna do Exponencial, aluna do Coach, do Troca da Aprovação, do Estudo Certo, que foi aprovada em primeiro lugar na Codevasf, nas vagas reservadas. A Gis tem uma história muito bacana, ela aí do interior do Brasil, lá do Nordeste, firme e forte, ralando, suando bastante para poder conseguir o que ela tanto deseja, que é uma vaga em concursos que dê para ela uma tranquilidade, mas também um trabalho bem edificante, bastante interessante para o que ela deseja para a vida. A Giz, ela simplesmente fez 26 provas para finalmente conseguir um resultado como ela está conseguindo agora. Bateu muita cabeça, teve muita dificuldade, faz um bom tempo que a gente troca ideia, conversa. Antes até dela ser aluna do Exponencial, ela conversava comigo, perguntava aquilo, outro. Me ajudou muito, inclusive, com essas dúvidas até muito difíceis, às vezes, que eu precisava pensar para caramba, pesquisar para poder responder para ela, para poder desenvolver conteúdo, desenvolver o treinamento que eu faço no Estudo Certo e dentro da aprovação. Alunos como a gente são... é interessante que a gente, como professor, você também aprende muito trocando essas experiências. E a gente vai conversar sobre essa história dela. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Então, Giz, vamos conversar, vamos lá. Eu queria que você me dissesse, confirma para mim. Então, Giz, me conta aí, é verdade essa história? Você fez 26 provas e até essa Codevasf, né? A prova da Codevasf foi a 26ª? Isso Como mesmo. é que foi isso, cara? Tu fez tanta prova assim? Eu considero que foram poucas provas, né? Se a gente for levar em consideração a quantidade de anos que eu já estou aí tentando, é um número razoavelmente pequeno, eu considero. Tem pessoas aí que faz esse quantitativo em 1 ou 2 anos, né? Então, quantos Mas, anos? cara, eu comecei estudando em 2014, estudando efetivamente, assim, uns 7 anos aí, né? Meu Deus, Tá, socorro! tá. As pessoas me perguntam, nossa, vou levar 2, 3 anos. Nossa, olha aí, Giz, 7 anos. Pois é. Mas eu Mas tive uma essa outra história não é aprovação, linear né? também, né, Giz? Hã? Você, essa história não é linear. Você não estuda do mesmo jeito que você está estudando hoje há 7 Não, anos. não, não, não. Totalmente desengonçado no início, totalmente. Sem direcionamento, às vezes estudava sem querer, às vezes eu nem estudava. Então, assim, eu considero que efetivamente, estudando razoavelmente, de forma coerente, eu acho que tem aí uns 2 anos. 2 anos. Estudando com direcionamento, né? Vamos dizer assim. Legal, legal. E esse concurso, Giz, você vai assumir? O que você está pretendendo fazer? Vai Pretendo, com assumir certeza. e vai continuar estudando? Ou não? Você vai parar nele? Não, não, eu defini aí, né, recentemente uma outra área. Eu considero que esse foi um dos meus erros, né? No início eu não tinha muito essa visão mais contextualizada do que era um concurso propriamente dito, né? Então eu fui meio que Maria vai com as outras e só agora que eu, né, parei e pensei, não, tenho que analisar as áreas, ver o que é que eu quero, ver além da questão da remuneração, né? Porque também não é só o financeiro Sim, que influencia. legal. Mas hoje eu tenho esse direcionamento e com certeza pretendo aí continuar estudando, porque agora eu mudei de área, né? Mas você tem uma bagagem boa agora. Então, assim, acho que a bagagem já te ajuda muito, inclusive, a estudar um pouco melhor, né? Principalmente estudar um pouco melhor. Sim, com certeza. Não, em perrengue e em coisas negativas eu sou PhD, viu, Liz? Então, vamos contar essa PhD. história. Vamos contar essa história. Antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Assim, o que te levou a fazer concurso? Como é que, assim, de repente, você acordou lá, pô, quer saber? Eu vou fazer concurso. Como é que foi isso? Como é que se construiu essa história para você? Cara, então, como eu te falei, né, foi meio que de paraquedas, porque até quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu não tinha essa visão. Minha visão era terminar meu curso, atuar no mercado privado e tudo certo. E quando a gente sai, né, da faculdade, a gente sai meio que com aquela ilusão de que tudo vai dar certo, que você vai ser gerente e tal, tal. Quando você vai para a prática, você vê que a realidade é totalmente diferente daquilo que você vislumbra enquanto estudante. Ainda mais aqui, né, no interior da Paraíba. Então, assim, as Qual é a cidade empresas, mesmo, disse? Qual é a Patos, cidade? Patos, Patos. é, E você se formou aí mesmo ou se formou em outro isso. lugar?
Aí Não, mesmo. aqui mesmo, na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Uhum. Aí, quando eu saí, logo em seguida eu comecei a trabalhar na área, porém não ainda da forma como eu visualizava, né, enquanto estudante. Então, aquilo foi me desmotivando e foi me frustrando na realidade. E eu comecei meio que tentar outras formas, porém dentro da minha área, porque eu tinha aquela fixação, não, se eu me formei em administração, eu tenho que trabalhar na área. Então, isso até que me deixou um pouco perdida no mundo dos concursos de forma inicial, né, porque eu tinha essa fixação de que eu não poderia perder meus 4 anos e meio de conhecimento, né, então, Uhum. aquilo meio que Uhum. me freou de tentar outras áreas, né, quando eu comecei a entender mais essa questão das áreas. Mas aí, na verdade, foi por indicação de um primo meu, que entrou também nesse mundo de concursos, e ele meio que me levou também para isso daí. E até então a gente está aí caminhando, ambos na área fiscal também, né? Ele também é assinante do Exponencial, e estamos juntos aí. Interessante, Gi, você falou uma coisa, e você já está assistindo as aulas do Estude Certo, né? Já conseguiu ver as aulas anteriores, inclusive? Me lembro que você Já, perguntou outro já. dia. Ótimo. É legal porque tem uma aula que eu até comentei, você falou uma coisa aqui, ó, tem uma aula que eu comento exatamente isso, sobre como é que são os critérios emocionais e racionais para você decidir as áreas, o cargo e tudo mais. E é muito amplo, a verdade, que realmente é meio difícil. Quando você se propõe a fazer isso, você fica meio perdido, né? Com Porque é certeza. muita coisa, né? E é difícil juntar as informações e tal. E às vezes a pessoa só mira no dinheiro, então só mira na carreira, ou às vezes comete um erro, que para muitos é erro, nem para todo mundo é erro não, mas para a maioria das pessoas é um erro, de se ater a isso. Ah, eu sou engenheiro, vou fazer prova de engenharia. Ah, eu sou Nossa, enfermeiro, vou fazer forma de enfermagem. E, cara, você se limita tanto, né? Você descarta tantas possibilidades boas, que às vezes você como administradora, que é o teu caso, pô, tem tantas áreas que você como administrador seria tão boa também, né? pois é. Aí, nossa, quando eu penso, né? Quando eu volto atrás e penso no que eu poderia ter evitado, e em termos até de tempo de estudo. E, nossa, mas enfim, tudo é experiência, né? Tudo é Sim, tudo é experiência. seu tempo. Tudo é seu tempo e é legal a gente falar e trocar essa ideia, gente, porque eu sei, para você já passou e foi teu aprendizado foi assim, mas é uma coisa que eu aprendi na vida que a gente aprende as coisas de duas formas, né? Ou por amor ou na dor. E Verdade. quando você busca conhecimento, adquire esse conhecimento, você tende a aprender por amor. Ou não, vai batendo cabeça aí pelo mundo e uma hora tu aprende, né? Na dor, sou experiente. Mas faz parte, cada um com o seu caminho. Agora, me diz uma coisa, é, como é que então foi o teu início, assim? Já que você falou, pô, não fui fazendo assim, o que você decidiu lá no início que foi tão ruim? Como é que foi isso? Então, eu comecei, né, depois da faculdade, alguns anos depois da faculdade, e como eu não tinha direcionamento, não tinha nada, não tinha alguém que me dissesse, vá por aqui, que por aqui é mais prático, tal, tal. Eu meio que fui por intuição, e a intuição não deu muito certo. Comecei fazendo provas de nível médio, né, e esse Por quê? foi, eu tinha medo da concorrência. Continuo Hum, tendo medo de concorrência, só que hoje eu enxergo de outra maneira, né? Naquela uhum. época eu não tinha essa visão. E fui fazendo provas de nível médio, passei, né? Esse não é minha primeira aprovação, já tive outras, mas também tive muitos resultados negativos, né? Incontáveis. Normal. Mas comecei dessa forma e depois, por intuição também, eu vi que fazendo prova de nível médio, eu estava, além de estar me limitando, estava sendo até um tanto quanto inocente, por achar que prova de nível médio era mais fácil e tal, não sei o quê. Então, eu comecei a fazer provas de nível superior, né? E comecei a ter algumas aprovações e, desde então, eu só faço prova de nível superior. E qual a tua opinião, pessoal, claro, né? De o que é mais difícil, a prova de nível médio ou superior? Ah, de nível médio. É, Nível médio. Não só difícil em questão de questões, né? De alternativas e tudo mais, mas em outras questões. A própria concorrência é maior, né?
E eu não tinha essa visão. Então, quando eu comecei a ver isso na prática, eu disse, não, vou fazer prova de nível superior. Aí fiz. Legal. Assim, uma visão técnica para a gente falar isso, assim, normalmente as provas de nível médio, elas são mais fáceis de estudar, né? Porque conteúdo menor, às vezes o mesmo conteúdo com uma abrangência menor, uma cobrança menor. As provas, às vezes, são mais fáceis mesmo, na verdade, que se você for comparar com uma prova, tipo, você está indo para a área fiscal, cara, nem se compara, né? O nível de dificuldade e tal, de complexidade da prova. Porém, o teu nível de preparação, assim, você tem que ser muito assertivo, né, na prova, porque se você perde, às vezes, 2, 3 questões, já era, cara. Porque a galera se prepara tão bem, num nível tão alto, que na prova de nível superior, às vezes você perde uma questão ou outra, tu ainda consegue equilibrar com uma outra matéria. Mas tem prova de nível médio, cara, que é 95, 97% de acerto. Se você não está ali, já era. Né? Deu uma escorregada, perdeu. Né? É Isso é muito verdade. difícil. E aconteceu isso comigo. Eu acertei 94% da prova e não fui aprovada. Olha aí, olha aí. Infelizmente, às vezes as pessoas falam, não, eu vou... E é uma coisa, assim, Giz, eu já venho conversando muito com você, eu sei que a gente troca muito informação, às vezes até no Instagram mesmo, e não só, acho que antes de você ser aluna, né? Acho que antes de você ser aluna exponencial, a gente já conversava. E eu não sei se eu falei exatamente dessa forma, mas é uma coisa que, às vezes, a gente cria um certos bloqueios que não tem fundamento, mas é uma coisa nossa, né? De, sei lá, questão pessoal, emocional, sei lá. E são bloqueios, cara. Às vezes a gente cria esses bloqueios à toa. Quando você pensa racionalmente, você vê, pô, não, eu estou evitando uma coisa que seria até muito mais fácil, ou melhor, mais razoável para eu lidar, né? É verdade. Legal. Infelizmente. Faz parte, você vai aprendendo. Pelo menos você aprendeu já. Agora me diz uma coisa, eu sei que você tem certas dificuldades, e você tem dificuldades em matérias que, pô, eu sou engenheiro, então tenho uma formação de exatas, e sou professor de informática. Então, são 2 matérias aí que eu sei que, para mim, graças a Deus, foi menos complicado, mas eu sei que muita gente tem um bloqueio também, bate de frente e tem uma dificuldade muito grande. Como é que está sendo para você isso? Como é que foi e hoje você está lidando com isso? Primeiro eu tive que encarar de frente, né? Colocar na cabeça que se eu tenho esse objetivo de passar em concurso, então eu vou ter que encarar as matérias que vier. Eu não posso simplesmente, vou escolher aqui, entre esse leque, eu vou escolher essa matéria que eu gosto, essa daqui eu vou descartar. Não. Então, foi desse jeito com exatas e informática. Informática, na verdade, eu nem acho difícil. A questão de informática é porque é um mundo, né? Então, para você meio que adivinhar o que é que vai ser cobrado, é mais por esse sentido. Exatas não, eu realmente tenho dificuldades. Inclusive, eu nem sei por que estou estudando para a área fiscal, né? Se é basicamente isso aí. Mas a forma que eu procuro superar é encarando, estudando. E no caso de exatas, né? No primeiro contato que eu tive com a matéria foi aula presencial. O único cursinho que eu fiz presencial foi esse de raciocínio lógico e matemática financeira. Aí, para adquirir, né, a teoria e tal, e depois fazendo questões e revisando as fórmulas e tal. Porém, como eu fugia um pouco dos editais que tinha raciocínio lógico, é uma matéria que, de fato, eu não estudava tanto como eu estudava, por exemplo, a administração geral. Então, eu acredito que esse pouco contato também tenha influenciado no fato de eu não gostar da matéria ou de não ter aprendido ela, né? Vamos dizer assim. Então, como a área fiscal, que é a área que eu estou agora, né? Exige isso, eu estou tentando mentalizar que é uma matéria legal. E estou tentando aí, vamos seguir. Eu acho que é aquilo que você falou, né? O tempo com a matéria. Sim, sim, sim. A verdade é que às vezes a gente não gosta da matéria, mas também a gente não passou o tempo suficiente. É muito mais fácil a gente gostar de uma coisa que a gente tem facilidade. Fato. Se a gente passou pouco tempo com a matéria, o normal é você ter dificuldade. Assim, provavelmente você já se afastou dela durante o ensino médio, você já deixava ela um pouquinho de lado, não dava muita ênfase e tal. Aí chega Estudava para agora... passar, para fazer a prova e pronto. Chega agora, você meio que tem que pagar o preço. Só que assim, vamos lá, Giz. É óbvio que numa prova da área fiscal, diferente daquilo que a gente falou de ensino médio, a concorrência é de uma forma que
são poucas as provas da área fiscal em que você tem que sair arrebentando e tirar 90 e tantos por cento. A maioria, você vai conseguir sim passar com, sei lá, 80, às vezes 85, 90, raras passam de 90, mas tem, tá? Existe, principalmente se for uma banca um pouquinho menos das tradicionais aí, SESC, FCC, FGV. Essas 3 bancas, cara, é muito raro você conseguir uma nota tão alta assim, um corte ser tão alto. Para você ter uma ideia, na prova que eu passei, quem fez o mínimo ali, com 65% passou. Então, assim, prova da FCC. Então, dependendo da prova, pode ser que, sabe, você acertar... Eu, por exemplo, contabilidade, eu não era muito bom em contabilidade, né? Eu estava razoável. Cara, eu fiz 50% da prova, 55%, acho. Acertei um pouquinho a mais só do que o mínimo. E passei. Então, assim, dependendo da estratégia, você vai pegar raciocínio lógico, matemática financeira, cara, eu preciso acertar 60%, 70%, tá bom. Pode ser que isso seja o suficiente, dependendo da prova e tudo mais. Mas, óbvio, né? A gente vai buscar mais, o ideal é que você busque 80%, 90%, até mais por cento aí. Agora, o grande lance também é que você vai ter que, você estudar essas matérias, achar que não é bom, assim, é razoável você pensar o seguinte, pô, eu trabalho, por exemplo, com auditores fiscais que são, pô, filósofos, já tem até filósofo, músico, pô, administradores, enfermeiros, dentistas, já vi até auditor fiscal médico, né? O cara largou a medicina e virou auditor fiscal. Então, na boa, sinceramente, não quer dizer nada isso. Acho que as pessoas têm, a gente tem infelizmente, uma escola muito utilitarista no Brasil, principalmente, em que te forma ali dentro de uma caixinha. E a verdade é que o conhecimento não é uma coisa assim tão estanque. Você consegue expandir sim. Você nunca se dedicou a isso. Então, o problema não é o fato de você ser de humanas ou de exatos, não é isso? O problema é que você não se dedicou tanto a isso ao longo da vida, sabe? Quanto mais você sabe muito bem, quanto mais você se dedica às coisas na vida, melhor você fica, cara. O que vai acontecer, eu acho que a tua história conta muito disso, isso é bacana para os alunos entenderem. Pô, tu está 7 anos nessa trajetória, tudo bem, mas só de 2 anos agora mais sério. Mas você tem uma consciência muito clara de que, caramba, talvez precise mais um ano ainda, para você ficar ali preparada do jeito que você quer para o concurso que você tanto deseja. E o bom, assim, isso está coincidindo com uma época bastante prolífera, né, com concursos que estão vindo aí para você poder aproveitar. Isso é ótimo, porque a melhor forma de você validar teu conhecimento é fazendo prova, cara. Isso você vai ter a possibilidade de fazer. Eu passei alguns alunos, principalmente quem pegou a época de crise do Brasil, 2014, 2016, caraca, não tinha prova nenhuma. Uma prova ou outra, área fiscal super minguado. Isso é muito desestimulante, cara. Isso é muito desestimulante. Nossa, não aparece prova, tu vai fazer o quê? Não tem como, né? Mas hoje não. Hoje vale muito você estudar forte aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, gente, que você é uma pessoa que trabalha e estuda. Como é que tu lida com isso, cara? Sempre. Infelizmente, não tenho o privilégio de só estudar, né? E aí? Cara, estudar com as horas que tem, né? É isso que a gente pode fazer. Na época que eu trabalhava 40 horas, antes da aprovação no primeiro concurso, trabalhava manhã e tarde, então o horário que eu tinha para estudar era basicamente uns 3 horas por dia. Isso quando eu não chegava morrendo, né? De cansaço e tal. Então, não estudava efetivamente todos os dias, com a mesma qualidade, né? Então, acho que dava em torno aí de estudava final de semana também, para compensar, acho que dava umas 25 horas. Quando eu passei no primeiro concurso, passei a trabalhar 30 horas, tudo para mim. Excelente. Então, eu passei a estudar mais horas. Já muda completamente. Comecei a estudar umas 5 horas aí, com qualidade. Tentei estender para 6, 7, mas aí eu vi que não estava estudando de forma efetiva. Então, eu preferi diminuir a carga horária, mas estudar de forma eficaz, né? Eficiente, enfim. E aí eu chego mais ou menos a umas 42 horas por semana. Por semana. Bastante. Isso quando tem edital, né? Quando tem edital. Tá. No início, eu cometi o erro de estudar de domingo a domingo, como se não houvesse amanhã. Isso me esgotou muito, mentalmente falando. Comecei a me estressar e até a descontar em pessoas próximas, né? Você acaba descontando nas pessoas. Então, eu tive que parar, refletir e ver que estava estudando de forma errada. Nessa época, eu seguia um determinado professor de um curso aí, e ele tinha essa mentalidade, então eu meio que segui o que ele dizia,
Só que, por experiência, eu vi que isso não estava me fazendo bem. Então, eu preferi diminuir o ritmo, mas permanecer com a qualidade. Então, sem edital na praça, eu acho que eu estudo umas 36, 37 horas. Bastante, gente. Eu não estudo no domingo, só quando tem edital aberto. Quando tem edital aberto, a gente tem que fazer o esforço, porque a gente sabe que tem data para terminar, né? Mas é nessa faixa, 36 a 42 horas. Tá bom demais, Giz. Assim, isso é uma média, até para a galera entender, bem alta, tá, Giz? O normal dos alunos é estudarem na faixa de 15 a 25 horas. Menos que isso, eu costumo dizer, cara, e você sabe pela tua experiência, é muito pouco, é quase inócuo, porque tu pega um edital grande, tu não consegue avançar, tu vai devagar. A verdade é que tu vai tão devagar que você precisa ver muito mais vezes as matérias, porque você começa a ficar muito distante, né, do que você estudou, tem que ver de novo. E aí tu, poxa, vê de novo, mas tu não consegue avançar. E aí tu fica meio que num beco sem saída. O ideal aí, principalmente para um concurso como você está pensando, área fiscal ou outros que tem 10, 15, 20 matérias, cara, não adianta. Você vai precisar ir no mínimo umas 20 horas na semana para poder ir rodando as matérias e não ficar tão distante do que você já estudou para começar a revisar, né? Isso que depois de um tempo começa a esquecer tudo, cara. Isso aí não tem o que fazer. Esquece fácil. Esquece facinho. Esquece. Agora me conta uma coisa. Me conta uma coisa importantíssima. Você fez um concurso da Codevasf, isso é uma história que eu quero que você conte. E você optou para cadastro de reserva. Como é que foi essa história? Como é que foi a história do concurso em si? E, principalmente, como é que foi a avaliação lá, presencial e tudo mais? Conta aí. Pronto. O concurso da Codevasf foi o meu terceiro concurso que eu coloquei para cotas negros e pardos, pretos e pardos. O primeiro não fui fazer por questões alheias à minha vontade. O segundo foi do Ministério Público do Ceará. Fiz a heteroidentificação, porém não fui considerada cotista. Inclusive discordo, mas enfim, a justiça vai resolver essa parte. Então, eu até tinha desistido de concorrer pelas cotas depois desse resultado negativo, né? O primeiro e até então o único. Me lembra aí, que será? Foi qual banca? Me lembra foi isso. Foi CESP. O próprio CESP, que agora Codevasf também foi, não foi? Isso. Interessante, a mesma banca, né? Pois é, eu até só fui fazer essa prova da Codevasf porque eu já tinha me inscrito. Tá. Né? Porque senão, se eu tivesse recebido o resultado antes da inscrição, eu teria colocado para ampla concorrência. Infelizmente ou felizmente. Mas fui com a cara e a coragem fazer a heteroidentificação com aquele pensamento negativo, que eu sou uma pessoa bem pessimista, né? Com aquele pensamento, vão me reprovar de novo, vão me reprovar de novo. Cheguei lá, a gente passa por uma pré-banca, né, para assinar a documentação e tal, esperei minha vez, cheguei lá, a gente fica na frente de 5 membros escolhidos pela banca, né, e eles pedem para a gente gravar, que a gente permite ser gravado, coloca o nome e tal, e me fizeram uma pergunta, né, perguntaram como tinha sido a minha trajetória como negra. Eu expliquei, falei, e saí. Pronto. Basicamente isso. Deve ter falado em quantos minutos? Deve ter ficado ali quantos minutos falando? Eu acho que eu fiquei... o processo inteiro, acho que durou uns 6 minutos. Nossa, então tu falou 2 minutos de resposta, acabou. Foi, eu falei... não estava esperando a pergunta, porque no edital não previa, né? O edital do Ministério Público previa, porém não foi perguntado nada. Cheguei lá, falei meu nome, número da inscrição e saí. Mas nesse me perguntaram, que me pegou totalmente desprevenida, mas como foi uma pergunta que não tem nenhum problema para responder, respondi de boa, muito nervosa por conta do pensamento de reprovação, tal. Mas foi tranquilo. E você tirou máscara para responder? Eles não. Ou foi com máscara? A gente entrou... pandemia, né, disso? A gente entrou tanto na pré-banca como na parte da verificação propriamente dita. Não me pediram para tirar máscara, porém, como eles ficam com as nossas informações e a nossa foto que a gente coloca na inscrição, então, acredito eu que eles não tiveram dificuldades para identificar que era a mesma pessoa, e acho que por isso que não pediram para tirar
a máscara. Entendi. E isso me deixou preocupada também, né? Porque alguns traços você consegue ver se você tirar a máscara, que é no caso do nariz, a boca, queixo e tal. Mas aí depois eu me tranquilizei, justamente porque eles tinham acesso à foto lá. Legal. E também a identidade, que mostrava lá, não tinha como... E eu fui com meu cabelo natural, que não é esse, e tudo certo. Entendi. Nossa, Pô, então foi rapidinho e o resultado sai quanto tempo depois? o resultado, esse saiu com uma semana, acho que com 1, 2 semanas. O outro demorou mais, demorou acho que 1 mês para sair. Legal. E aí confirmou na Codevasf você como primeira colocada dos cotistas, né? Isso. Muito legal, muito bom. Muito bom. Então me fala o seguinte, voltando aqui à sua trajetória e tal, e considerando que hoje você, apesar desses resultados que pô, são muito bons comparado à maioria dos alunos, a gente tem aí um retrospecto que a maioria, infelizmente, não consegue ser aprovado e tal, em quaisquer concurso, mas você ainda está aí no gás. Me diz aí, o que faz isso para você? O que te mantém essa motivação, sabe? De, não, vou continuar, vou fazer outro, e pá, vou... E aí? Cara, nem eu sei, eu acho que é superação minha mesmo, sabe? Porque já passei tantos anos nessa estrada e é muito legal quando você vê que de uma forma ou de outra você vai conseguindo e você parece que não quer mais parar, sabe? E é mais de superação minha, comigo mesmo. Mas, se eu passar em alguma da área fiscal, eu vou encerrar minha carreira, né? Porque ninguém merece. Tomara que você Ninguém seja minha merece. colega em breve. Tomara, Tomara. se Deus quiser. E vamos lá, método de estudo. Como é que você organiza a sua dinâmica de estudo? Estudo PDF, estudo por videoaula, faço questões, uso alguma técnica de estudo. Como é que você revisa? Faz resumo, não faz? E aí, como é que você organiza isso? Olha, eu vou falar só dos 2 anos para frente. Porque se eu for falar do erro, vai passar 200 anos. Então, eu estudo basicamente por PDF, a teoria. Já cometi o erro de só estudar por videoaula e não anotar nada, e foi péssimo. Então, eu estudo por PDF. Quando eu tenho contato inicial, quando é um primeiro contato com a matéria, eu vou grifando. Eu sigo muito o que vocês falam, né? Nas lives de vocês, nos stories, nos grupos do Telegram. Então, venho seguindo, desde que eu comecei a seguir o Instagram do Exponencial, que eu procuro aplicar tudo que vocês falam. Então, a técnica de parar, quando você chega no ponto de saturação, consigo fazer isso também, era uma coisa que eu não fazia. Então, quando eu vi, eu já estava pensando na morte da bezerra, pensando em várias outras coisas, e eu não entendia que eu tinha que parar. Ali já tinha chegado o meu ponto de saturação e eu precisava parar. Então, eu já começo a utilizar essa técnica. Não fazia resumo, agora faço resumo. Essa questão do material de revisão, eu não uso uma coisa para todas as matérias. Comecei fazendo isso, mas depois eu vi que não dava muito certo. Então, tem matérias que eu escrevo, pronto, contabilidade, eu só aprendo se eu escrever no caderno. Legal. Eu consigo fixar melhor, porque é a técnica que eu sempre usei quando estudava, e por mais que passe mais tempo, mas eu consigo consolidar melhor. Então, contabilidade eu uso um caderno, né? Matérias que eu tenho mais facilidade, como administração geral, administração pública, direito administrativo, esses eu pego o risco exponencial e coloco algumas anotações que eu observo em questões, né? Legal. Alguma coisa que não tem lá e tal. E algumas outras matérias, eu pego os esquemas que eu vejo no risco exponencial e vou transferindo para o Word. Então, eu faço um resumo no Word. É basicamente assim. E questões, Giz? Como é que você faz? Em que momento você estuda por questões? Quantas questões você faz? Como é que você trabalha isso? Acho que questões foi a única coisa que nessa trajetória eu nunca errei, porque eu sempre fiz questões. E, normalmente, quando eu termino a teoria, eu faço as questões no final do PDF. Quando encerra lá as questões do PDF, eu faço as questões do sistema de questões. Eu uso do exponencial e também uso do que concursos. Legal. Já usei TEC também, mas hoje são essas duas. Legal. Você deve estar fazendo hoje, nesse teu estágio, lá, por alto, quantas questões por semana, mais ou menos, você deve estar fazendo? Por semana. É porque, como agora eu estou vendo muita teoria, né, das matérias novas, diminuiu consideravelmente. Mas quando eu estava estudando para a área administrativa,
Eu acho que umas 600 questões. Semana, Mais ou ótimo, menos, ótimo, mais ou menos. ótimo. Umas 600 Para um questões. aluno mais avançado na teoria, é um número excelente, porque dá quase 2.000 por mês, né? Mais de 2.000 por mês. Caramba, em 10 meses tu bate 20.000, tu chega num nível muito bom. Isso é mais ou menos o que você deve entrar daqui a pouco na área fiscal, né? Isso. Vai apanhar um pouquinho, porque tem umas matérias da área Vou. fiscal que demandam muito tempo para fazer questão, né? Pô, bota lá contabilidade, essas matérias que tu vai gastar 5, 7 minutos por questão, acaba diminuindo a tua média, mas faz parte, né? Isso desestimula, viu? Porque eu sou acostumada a alcançar aí 85, 90% quando eu estava para a área administrativa, né? Então, você vê esse índice diminuindo, é meio frustrante. Mas Mas eu estou tentando não concentrar nisso. Às vezes eu nem sim, olho o percentual, sabe? Porque sim. nesse Até momento do estudo é porque irrelevante, né? você ainda está no início da teoria de várias matérias, né, Giz? Acho que você ainda Sim. está pegando várias matérias no começo, que é normal. Tem muito aluno que acha que vai estudar uma apostila, vai fazer questão, vai tirar 90%. Cara, se você fizer 50% nessa primeira passada, já está muito bom. E o caminho é seguir até chegar lá, repetindo, fazendo questões de novo, fazendo mais questões mesmo, fazendo revisões. Isso é legal. Agora, diz uma coisa para mim. Em que momento o exponencial entrou na sua vida? Foi no meio desses 2 anos? Foi antes? Né? Como é que Foi, foi? Foi em que foi, momento? foi em 2019 Tá que bom? quem me mostrou foi justamente esse meu primo que eu falei no início, que foi quem me Uhum. levou né, me puxou pela mão. E ele me apresentou o exponencial porque ele me contou uma história de um amigo nosso que passou para a Polícia Federal, esse concurso que teve em 2018. Aí ele falou, olha, tal, estudava por esse material aqui, antes a gente estudava pelo Estratégia, né? Uhum. E PDF gigantescos, só de pensar, socorro Deus. Mas estuda ainda algumas coisas, né? Por eles, não você, enfim, hipócrita, né? Também estudo pelo exponencial e pelo estratégia. Mas ele foi quem me apresentou o exponencial, a partir daí eu comecei a seguir os perfis, né? Segui o seu perfil, inclusive, elogiei bastante para meus colegas administradores, que era o primeiro professor de administração para concurso, que me respondia no direct, Olha aí. porque nenhum outro desses aí me respondia. Giovana Carranza também, minha best, também me Ah, ela é respondeu. muito boa. Ah, Adoro ela. excelente, eu sou suspeita, né? É, Melhor pessoa. Mas aí eu comecei a seguir as dicas e logo em seguida eu assinei. Eu e meu primo, né? A gente assinou o legal, legal. exponencial. Depois a Isso gente foi entrou na mentoria. 2019. Foi em 2019. 2019. Tá, então já temos 2 aninhos nessa briga aí, né? Firme e forte. E você é aluna do Vitão, né? Do Aham. coaching inicial, né? E agora tá no Tropa para você faz parar, é isso? É, é para ser faz, né? Você faz de uma forma geral, né? O Pará, na verdade, quem me indicou foi justamente o Vitão, pela questão dos assuntos, né? Porque eu tinha entrado é, na área fiscal regular. Porém, ele me falou, não, entra nesse aqui e tal, tal. Aí eu cancelei o outro, entrei Legal, no ótimo. Cefaz Pará, pela questão dos assuntos, ele disse que estava mais atualizado e tal. Show. Não que eu... Claro que eu vou fazer esse também, né? Já que estou estudando por esse material, mas não é o meu foco principal. O meu foco principal, na verdade, seria o do Ceará. Porém, Tá não muito vou fazer perto. por questões óbvias, né? Tá muito perto. Assim, é aquilo que eu te falei. Fazer, eu acho que daria até para fazer. Mas esperar passar é um pouco demais da conta nesse momento que você está considerando, até porque veio um edital bem difícil, né? Não foi um edital tranquilo. Mas, assim, a gente tem vários outros, né, Giz? Tem o próprio Pará, tem Roraima, não sei se te interessa. Aí vai ter, talvez, ISS Fortaleza, até bom que estão enrolando, então, para você aí dá tempo de você chegar melhor. Vai ter também Alagoas, você faz Alagoas Norte, pô, esse aí, se eu tivesse nativo, eu tinha feito fácil, facilzinho. O próprio Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro seria muito legal ter você aqui trabalhando comigo. Pô, Rio de Janeiro deve ter Cefaz e também ISS, né? Deve ter do estado e do município. E, cara, tem lá Paraná correndo por fora, pode ter outros também, ISS BH. Então, tem vários concursos da área fiscal que vão começar a voltar.
principalmente a partir do ano que vem, isso deve esquentar mais. Esse ano ainda, pô, a gente ainda está ainda saindo desse furdunço que a gente se enfiou. Vamos ver se 2022 as coisas clareiam mais, né? Ficam mais Deus evidentes quiser. aí. Agora, me diz uma coisa. Você falou várias coisas aí sobre sua experiência, o que você fez errado. O que você, de fato, fez de tão errado lá atrás, que você olhando assim, porra, se eu começasse desse jeito, a história poderia ter sido mais rápida ou diferente, eu já estaria como auditora fiscal, que é o teu objetivo. O que você atribui aí de principal, cara? O apego à minha área de formação. Eu acho que esse foi o ponto chave, né? O tema central, vamos dizer assim. Porque por conta disso eu limitei não só o leque de concursos, como me abri para enxergar outras áreas, a pesquisar outras áreas. Eu acho que esse foi o ponto-chave. E segundo, não procurar bons materiais. Até porque, como eu disse, o início foi meio que destrambelhado, não tinha muito direcionamento, então não tinha nem como eu adivinhar, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que esses dois erros foram os principais, né? A questão da área, eu me apeguei muito à minha área de formação e não me dei a oportunidade de ver outras áreas, e a procura por materiais. Não procurei materiais bons, não fazia resumos, não planejava. Imagina, uma administradora que não planejou os próprios estudos, né? Casa de Ferreira, Casa de espeto de Ferreiro, pau. né? É, Isso aí. mas a gente aprende com a experiência também, e eu já não faço mais isso tem algum tempo, e espero que agora, tentando estudar corretamente, eu consiga mais resultados positivos, né? Muito Essa é bom, a meta. Giz. Muito bom. Giz, te agradeço demais esse bate-papo. Muito feliz, né? Assim, venho falar acompanhando você. E você é das minhas, né? Acorda cedão, então às vezes a gente fala 5 horas da Quatro manhã, horas. 4 horas da manhã. Eu lembro de já te respondi algumas coisas, assim, 4:30 da manhã eu estava lá te respondendo. Mas eu já estou acordado, né? Tipo, meu moleque pequeno também que não me dá trégua. Mas, cara, eu espero que de verdade, assim, em breve, não muito distante, a gente volte a fazer esse papo aqui para eu te dar os parabéns, você como auditora também. Ah, se Tomara. Deus quiser, vamos torcer para isso acontecer e vamos fazer a nossa parte, o mais importante. Sim, sim, sim. Tem que Fazer a ralar nossa parte. bastante, tu sabe disso, né? Ai, E meu acompanha Deus, lá no Estúdio socorro. Certo. Vou fazer novas aulas para a gente poder trocar muitas ideias e as suas dúvidas sempre me ajudam bastante a produzir esses conteúdos, tá bom? Show de bola. Vou colocar mais, então. Pode deixar. Obrigado, querido. Um beijo. Bom dia para Eu que você. agradeço, igualmente. Tchau, tchau. Até mais.